Senhor amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é muito bom com a minha esposa, Pai, que ela possa hoje ouvindo a sua palavra, vinda diretamente do seu trono, que o seu Espírito Santo possa ensinar a ela e falar através dela para cada um de nós, que te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quando vocês chegaram, vocês viram ali aquela mesinha? Como nós falamos, é o bazar de Dia das Mães. Você que quer dar um presentinho para sua mãe, nós que fizemos, né? Eu que fiz. Aquela é nosso tema de quem vem ao artesanato. E com isso você vai estar ajudando o pessoal, claro, sem sombra de dúvida, ao pessoal todo da assistência social que a gente serve, que a gente busca, que a gente tenta. Tem chegado muitos pedidos para nós, pedidos de ajuda. Inclusive, nós temos ajudado uma casa, né, pessoas que ex-drogados, e eles me ligaram essa semana desesperados, pedindo realmente. Então, se você puder, mesmo que não uma cesta básica, se você puder trazer 1 quilo, alguma coisa, por favor. É muito bem-vindo. Assim você vai estar ajudando. Essa semana nós estávamos ajudando uma missionária que foi da África, um câncer no rosto enorme, foi operada N vezes para tirar tudo do rosto, e aí o que aconteceu? Já disseram que ela não tem mais 5 dias de vida, ela pediu para morrer com os filhos na África, e vocês estão ajudando isso também. Então, Deus é bom, Deus tem usado muito essa igreja. Vamos lá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que ter graça. Tem que ter paz para a gente caminhar neste mundo. Mas o meu coração tem ficado acelerado. Meu coração está queimando só de pensar na volta de Jesus. Gente, isso é tão sério, tão sério. Quantas vidas nós podemos levar para Jesus, mas quantas vidas também nós sabemos que podem, inclusive, ir para o inferno. E é uma responsabilidade nossa. Então há uma urgência porque nós fomos chamados para implantar um reino. Mas como nós podemos fazer isso? Nós temos um rei, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu filho, e aqui cabe uma parte, só existe 2 reinos. Ou você está em um, ou você está no outro. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você está no reino desse mundo, onde o homem está sentado, fazendo, acontecendo, mas sendo também marionete do maligno, do diabo, porque o diabo ama a primazia. E se a gente abre uma brecha, ele vem com tudo em cima de nós. Mas o que eu gosto de pensar é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Essa palavra você tem que guardar no teu coração. 1 Coríntios 4, 20. Diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Oh, glória a Deus. Deus já nos deu, nos transportou para esse reino e nos capacitou para levar outras vidas para este reino. Mas ele está dizendo que o reino de Deus consiste em poder. Eu não sei quem que vai ser alcançado, você nunca sabe quem vai ouvir aquilo que você está falando, pregando, aquilo que você está levando para aquela pessoa, mas essa parte pertence ao Espírito Santo. A nossa parte é testemunhar, é pregar, porque nós fomos convocados. Há da parte de Deus uma parceria. Para os discípulos de Jesus que andaram com Jesus, tudo começou naquela descida de Pentecoste. Eu estou começando novamente, preguei sobre isso outro dia, o início vai ser assim, porque se nós vamos levar vocês até esse encontro com Jesus, que vai acontecer, eu estou chamando de encontro mesmo, nesta festa de Pentecoste, nós estamos falando o quê? Nós estamos buscando nessa vigília mais de Deus. E se é uma festa de Pentecoste, nós queremos receber todo esse poder que veio sobre eles também. Muitos chamam o que aconteceu em Atos 2, quando você está lendo o livro de Atos, capítulo 2, como o batismo do Espírito Santo. Tem outros nomes, tem um que fala plenitude do Espírito, enchimento do Espírito. Olha, não importa o nome, eu chamo batismo do Espírito Santo, mas o que aconteceu ali foi mudança radical de vida daqueles homens. A Bíblia conta que o Espírito Santo desceu
desceu sobre aqueles homens e mulheres num formato de línguas de fogo, e eles, cheios daquela unção que eles receberam, eles estavam ali, inclusive, por causa de obediência. Jesus falou para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos desse poder. Então eles estavam em oração, ouvindo, adorando a Deus, esperando o cumprimento da promessa. Então é importante você saber, por favor, isso é algo que todo cristão tem que saber. Todo aquele que convidou Jesus para entrar no coração, todo aquele que se arrependeu, reconheceu, eu sou pecador, eu preciso de Deus, todo aquele que pediu perdão pelo seu pecado, naquele momento que você fez isso, o Espírito Santo imediatamente entrou dentro do seu coração. Então, você já tem a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo já mora dentro do teu coração. Se você aceitou Jesus, reconheceu, ele imediatamente é como se fosse assim, ele é convidado, entra e agora reina em mim. Entendeu esse sentido? Ele mora ali, ele tem o Espírito Santo e ele já começou, naquele momento, há uma palavrinha que muitas pessoas falam e alguns não entendem, novo nascimento. Agora não é mais você que vive, Cristo vive em você. Agora não é mais o que eu quero, agora é seja feita a tua vontade. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que fala. E aquilo aconteceu numa manhã, aquela festa de Pentecostes, 3 festas por ano havia, o próprio Deus convocava os seus filhos para irem a Jerusalém, para ter aquela comunhão, e ali eles estão reunidos naquela manhã, diz a Bíblia, orando, sentadinhos, Atos 1:8. Jesus está dizendo para ele, mas vocês receberão poder. Fala aí, eu recebi poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Por que Jerusalém? Ali estavam os cristãos, os judeus daquela época. Por que ele fala Judéia? Agora eles estão falando de toda aquela região da Judéia, dos judeus, mas ele fala Samaria. Samaria era aquele povo desprezado, aquele povo que era judeus, mas que tinha também casado com outros povos. Então, Jesus já está incluindo aqui aqueles que os homens achavam rejeitados. Só que ele fala, e até os confins da terra. É por isso que meu coração queima. Vocês não estão percebendo, mas Deus está fazendo um mover de levar um monte de gente para fora do país, do Brasil, indo para as mais diversas cidades do mundo, e você chega lá, você descobre, não existe mais evangelho, existe religião. Aí sai aquele que estava aqui sentadinho, quietinho num culto, e ele começa a ser usado por Deus para poder fazer com que as outras pessoas entendam. Há um mundo espetacularmente melhor do que esse que nós vivemos, mas nós somos chamados para pegar e testemunhar. Aquele momento, aqueles homens receberam um poder capacitador de Deus para testemunhar, para realizar as mesmas obras que ele. Eu sei que alguns de vocês, se eu falasse assim, quem já foi batizado com o Espírito Santo? Vou fazer essa pergunta, quem já foi? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Olha, aleluia! Alguns já foram batizados, eles sabem os dons que têm, já foram capacitados, receberam habilidades para realizar aquele projeto de Deus, para servir a Deus, enquanto nós estamos implantando o reino dele. É isso que a palavra de Deus diz. E quando você é batizado, você sabe o que Deus fez na tua vida, você sabe o dom que você recebeu, mas muitos que já foram batizados estão como eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Nós temos dons aí e somos já usados em algumas áreas, mas a gente pode querer mais. Você pode inclusive pedir para Deus alguns dons para você ajudar a edificar a igreja de Cristo, é o que a palavra de Deus diz. Alguns ainda vão estar chegando neste dia 17, nesta vigília nossa, mas vão estar chegando porque querem buscar esse batismo do Espírito Santo. Estão com vontade de ser usado, estão com sede de Deus, mas
Mas, infelizmente, agora eu tenho que começar a contar uma coisa para vocês. Infelizmente, nós recebemos de Deus um chamado maravilhoso, tremendo para implantar o reino de Deus, mas nós não estamos fazendo isso corretamente. E eu vou dar para vocês algumas coisas, contando para vocês que Jesus falou o seguinte, olha só, o que está escrito e o que Jesus falou. Jesus mandou os seus discípulos saírem, curar os enfermos e libertar aqueles que eram opressos. Você vai falar, bom, Raquel, não estou entendendo. Jesus não falou para você chegar naqueles lugares e orar pelos enfermos. Olha que coisa louca. Ele ordenou que eles curassem os enfermos. Vamos pôr a Bíblia nisso? Porque o que eu estou falando, se não tiver a base bíblia, não leva em conta. Olha o que está em Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Então você já tem essa autoridade recebida de Deus para curar e para expulsar. Interessante que quando Jesus fez isso com os discípulos, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida sobre o que é uma autoridade. Vocês já viram aqueles guardas na rua, né? Vocês sabem muito bem o que é um guarda de trânsito. E ele ali, não importa se ele é alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, não importa como ele é, franzinho, raquítico, musculoso, não importa. Ele tem uma autoridade. E ele pode parar o trânsito, ele pode fazer você pagar uma multa, porque se você fizer alguma coisa, ele pode guinchar o teu carro. Não importa a pessoa física que ele é. Ele tem autoridade e ele executa aquilo que foi mandado para ele fazer. Então, a incumbência que ele tem é aquela. E nós temos uma incumbência também a ser realizada. Os apóstolos receberam aquela autoridade e às vezes eles usavam essa autoridade de orar pelos enfermos, eles impunham as mãos sobre os doentes, às vezes eles ungiam com óleo. Eu estou falando isso porque nem sempre vai ser da mesma maneira, nem sempre você vai ter óleo do teu lado para você ungir, nem sempre você vai poder tá no lugar que a pessoa está. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes alguém te liga, você pode orar à distância, Deus cura, não tem nenhum problema. Mas eu estou contando como eles faziam e o que eles tinham em comum é ser curado em nome de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. Então eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus sabedoria, graça, unção, eu estou te pedindo a Deus, que Deus te desafia, quando estiver lendo a palavra de Deus, creia no que está escrito. Creia no que está escrito. É simples assim. Nós vivemos pela fé, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa crer no que está escrito e você precisa exercitar o que o próprio Jesus falou. Então é ler, é ouvir, é crer, é praticar. A palavra de Deus diz isso. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É simples assim. Não tem nada diferente. Então, Deus pode te usar em qualquer momento, sendo a pessoa que Ele te trouxer do lado, sendo crente ou não. Porque quando aqueles discípulos foram enviados, eles não tinha gente crente. Eles estavam mostrando o poder do reino através daqueles sinais que eram feitos. E as pessoas paravam estupefatas. Nossa, o que esses homens estão trazendo para nós?
Que novidade é essa? Eles estavam falando sobre o reino e eles estavam praticando o que Jesus falou. Mas olha, ele não falou só para os 12. Quando você lê Lucas 10, 9, diz assim, ó, ele falando agora para os 70 que foram enviados, também para falar que o reino de Deus estava próximo. Curem os doentes que nela houver. Quantos eram? Curem os doentes que nela houver, naquela cidade que eles foram enviados. Digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. É claro que naquele momento o reino de Deus estava próximo. Hoje nós já estamos nele. Hoje nós já temos toda a visão global do que Jesus fez. Então você está ouvindo aqui e a minha oração era: Senhor, traga aqueles que o Senhor quer que ouça, para que possam ser aqueles que ouvem, creem e praticam. É isso que a palavra de Deus diz. Ele enviou aqueles homens, os 70, para curar os enfermos. Gente, se você parar para entender, Judas estava no meio deles, mas o nome de Jesus é que estava em prova. Era o nome de Jesus que estava trazendo a cura. Era o poder que havia naquele nome é que realizava todas as coisas. Eu não estou dizendo para você, oba, então estou liberado geral, estou em pecado, posso fazer e acontecer. Não brinque com as coisas de Deus, mas nós temos que entender que aquele poder se manifestaria através das curas. Aquela cidade reconheceria que algo diferente estava sendo realizado. Então, curas é um sinal. Expulsar um demônio, libertação, é um sinal. Tudo isso mostrava que eles estavam falando da parte de Deus. Quem é que poderia chegar do nada e pegar sei lá que tipo de enfermidade? Porque ele falou, cure todas as enfermidades, todas as doenças. Então não se preocupe se é A, B, C, não. Mas isso não tem cura não, gente. Isso não tem cura não. Não é assim que a palavra de Deus diz. Outro dia eu ouvi um negócio que eu fiquei horrorizada. Uma pessoa dizendo que quando você estava pregando sobre isso, cura é gradativo. Milagre é instantâneo. Aonde está isso na palavra de Deus? Aonde está isso? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você assiste, porque isso é espírito de engano. Espírito de engano. Não existe isso. Jesus estava mandando eles irem para curar. E não foi nada gradativo, não. Era ali, naquele momento. Então a gente ouve isso, e sabe o que acontece dentro de nós? Nós começamos a relativizar. A palavra dele está sendo deturpada, então nós podemos acrescentar ou diminuir. Não é assim. Se está escrito, você crê. Se está escrito, você obedece. Se está escrito, você pratica. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe, no fundo, tem pessoas formando religião. A sua própria religião. Eu me lembro o dia que o Geste Valadão chegou lá em casa e ele tinha acabado de se converter, moço, um homem tremendamente inteligente, lia a Bíblia, mas assim, ele devorava a Bíblia, passava noites em claro. E aí ele chegou e falou, Raquel, olha o que Deus me mostrou. Pá. Eu falei, então, Geste, isso daí é a Bíblia segundo Geste Valadão, não tem nada a ver com o que está escrito. É assim que você tem que pensar. Tem coisas que as pessoas dizem, mas você tem que ir em cima do que está escrito. É só isso. E aí nós vemos Jesus chamando para curar, para libertar do poder do inimigo. E Jesus chamava, quando ele falava sobre libertar do poder do inimigo, ele chamava isso de expulsar demônios. E sabe por que Deus fez isso? Você sabe por que Deus enviou Jesus a esse mundo? Por que Jesus aqui, ele andava por todo lado trazendo cura, fazendo aquelas libertações? Por que isso? Gente, a frase é tão simples. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor, porque Deus é bondade, e tem misericórdia. Quando você está lendo a palavra de Deus, está sempre escrita que ele se
compadecia das pessoas. E porque ele se compadecia, aquilo ali era natural nele, as pessoas eram curadas. Vocês conhecem aquela passagem que todo mundo cita de cor e salteado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, por onde andou, por onde ele passou, ele tinha compaixão, a bondade dele era expressa, era natural nele, ele viu o sofrimento causado pela queda, aquilo que o diabo estava fazendo com as pessoas, e às vezes até mesmo as nossas más escolhas, e ele se compadecia, e ele curava as pessoas. Por isso que aqueles homens pregavam, o reino de Deus está perto, é chegado o reino de Deus, mas na verdade nós estamos já neste reino, já fomos transportados de um reino de trevas para o reino da luz, para o reino do Filho de Deus. E eu gosto de pensar muito e quero que vocês meditem nisso. Aqueles homens não eram crentes. Aqueles homens não sabiam nada de nada. Eles chegavam com uma enfermidade, as pessoas que foram enviadas, eles viam, eles chegavam impondo as mãos, ser curado em nome de Jesus. Gozado, né? Ele não ficou orando. Você vai falar, mas Raquel, está escrito lá, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e a oração da fé salvará, curará o enfermo. Ele voltou a falar que é a fé. Então aquela pessoa que chega, é o nome de Jesus que está em jogo. É o nome de Jesus que está em jogo. Você não precisa saber muita coisa, a não ser saber que toda a autoridade já foi te dada, que você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. A palavra que aqueles homens estavam ouvindo nada mais era do que Jesus é o Rei, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, e é neste nome, em seu nome, que nós fazemos esses milagres para que vocês creiam que Ele é o único Deus, o único Deus. Não importa o que os outros estão fazendo, você está aqui para implantar o reino dele. Então, use o nome de Deus. Sabe, eu também gosto de pensar, quando eu leio essas passagens, que está escrito que ele curou todo e qualquer tipo de doença e enfermidade. Todo. Naquele momento, os discípulos estavam exercitando a fé em cima do que eles ouviram, que Jesus fez, e do como aquilo aconteceu. Eles só estavam replicando o mesmo modelo. Foi isso que eles estavam fazendo. Eles tinham visto já acontecer. Para eles era assim, simples, mas eles não tinham o entendimento total que eu e você temos hoje. Hoje, o nosso entendimento, naquele momento, Jesus não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha ainda ressuscitado. Hoje você já sabe, Ele vive. Ele é o Senhor da tua vida. Jesus é aquele que veio para mudar a história. É antes de Cristo e depois de Cristo. Muitos daqueles homens estavam vendo Jesus, sabe como? Como mestre, como profeta de Deus, mas ainda também como um filho do homem, porque eles falavam isso, né? Mas ele não é o filho de José, o carpinteiro, não mora aqui no meio da gente, as irmãs, não é? Você está entendendo? Naquele momento eles não tinham a revelação que Jesus era o próprio Deus, que Jesus se fez carne por amor a nós, que Jesus nos deu uma autoridade para continuar a fazer aquilo que Ele fez. Nós somos escolhidos, chamados para isso. Agora nós sabemos que Ele é Senhor e Salvador. Eles não entendiam a graça, eles não entendiam a bondade, para eles só havia o quê? Obediência. Para nós, olha o que Jesus fala, novo mandamento vos dou. Gente, para um pouquinho. Já não estava no Velho Testamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento? O amor já estava lá. Por que Jesus fala assim, novo mandamento te dou? Porque agora o mandamento que ele estava dando para nós era o seguinte, agora vocês vão amar como eu amei vocês, com a mesma bondade, compaixão, da mesma maneira que eu cheguei até essas pessoas. Por isso ele falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha ao teu redor, as pessoas
pessoas estão sofrendo, estão precisando, vá lá, impõe as suas mãos, ore por elas. É assim que nós temos que agir. Nós vamos estar demonstrando principados, potestades, mas principalmente para nosso Pai. Eu creio no que está escrito e eu pratico o que está escrito. Né? Continuando o que estava ali, a minha oração, como eu disse, era, e foi para Deus: Senhor, que nós voltemos a crer no que está escrito e que nós voltemos a praticar o que está escrito. Assim como aqueles discípulos primeiro receberam ordem para curar, nós também recebemos a mesma ordem. Então nós estamos vendo tempos tão difíceis. Ontem eu estava fui a um velório de uma querida, moça. As lutas estão sendo tantas, são tanta enfermidade, gente. E eu estou falando para vocês, eu estou me desafiando porque eu tenho recebido setas no meu próprio corpo. E eu estou lutando para que isso aconteça, para que a gente receba da parte de Deus e para que a gente saia vitorioso. Eu estou me desafiando a voltar a crer no que está escrito, é a palavra de Deus. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, que foram alcançados pela graça, esses daí morrem, são promovidos, vão para o céu. Mas e os que não? Pensa só na tua família. Não estou falando para você pensar no teu emprego, naquelas encrencas. Não, só na tua família. Todos são salvos. Todos são salvos. O ataque está vindo de todo lado. Está para todo lado. Nosso corpo está recebendo doenças, enfermidades. E a nossa alma tem recebido setas malignas. Setas que falam que nós não merecemos, que nós não podemos fazer, que nós não devemos usar isso. Isso é só para alguns, só para aquele lá. Não é isso que está escrito. Não é isso. A palavra de Deus está mostrando para nós que... Por que nós não estamos conseguindo elevar os nossos olhos para o monte, que é de lá que vem o nosso socorro? Nós estamos constantemente, sabe, fazendo o quê? Pensando no aqui e agora. Como eu vou resolver para pagar? Como eu vou resolver essa doença? Qual médico eu vou procurar? Quem vai poder me dar a receita certa? Senhor! Não é assim que nós estamos fazendo, gente? É assim que está escrito. Nossos olhos estão focados no aqui e agora. Nós não estamos conseguindo olhar para o alto. Mas e as promessas de Deus? Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Há uma outra tradução. Cada uma das nossas necessidades, tudo aquilo que vocês precisam. É mentira isso? Ele está dizendo que em Cristo Jesus, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Nós precisamos entrar nessa dimensão, gente. Não é simplesmente ter guardado, decorado na tua cabeça e na minha. Quando você lê 1 João capítulo 4, versículo 4, diz a palavra de Deus: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Claro, se o Espírito Santo habita aqui dentro de você, tem alguma coisa errada quando você ouve uma pregação, uma palavra que não está escrita e você acha que está tudo bem. Uma palavra que fala, vai dar tudo certo. Você não precisa fazer nada porque... Cadê? Aonde está isso? Vamos voltar para a palavra. E ele está dizendo, vocês já venceram os falsos profetas. Por quê? Aquele que está em você, aquele que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo. Eu me aproprio. Senhor, quem está aqui é maior. Quem está aqui é maior. Caio lá na UTI, fazendo o que foi, eu fazendo aquele exame, e eu falava assim, que paz é essa, Jesus? Aleluia, o Senhor falou, tem prorrogação, que paz é essa? E eu vou continuar isso para vocês. Vilminha, mandei para ela, estamos fazendo um congresso, está tendo até hoje, não fui hoje para pregar, estamos num congresso, final do congresso, vira um homem que está sentado atrás do Caio, posso orar por você? E pega a mão dele. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Ele começa assim. Bom, nós já saímos de lá assim, nossa, mais um confirmando, glória a Deus. Glória a Deus. Ontem,
Estamos comendo um sanduíche final do culto. Pastor Pedrinho, olha para o Mateus, pá. Pula uma, olha para o Caio. Você não vai morrer. Eu sou teu substituto. Você não vai morrer. Gente, eu acho Deus tão caprichoso que se nós entrarmos nessa dimensão da fé, a gente vai aquietar o coração. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu criei naquela profecia, eu criei na promessa de Deus. Ele podia realmente, todas as pessoas que chegam falam, foi livramento de morte. Se ele tivesse em casa, esse homem já teria sido enterrado. Porque ele não vai em hospital, não procura médico. Já falei para vocês, é irritante a saúde dele. Mas um único dia que a pressão foi 20/10, perdeu todo o controle. Perdeu a memória. 20/10, perdeu tudo. Podia ter sido lá, mas não foi. Vamos voltar ao que está escrito. Olha o que a Bíblia fala, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Claro, todos nós cremos. E que recompensa o que os buscam. Quando você está lendo Colossenses 1,13, Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí você tem que ver o seguinte: Satanás não me domina mais. Eu posso dizer não para o pecado. Eu posso dizer não para tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Eu posso dizer não para os meus sentimentos, para as minhas vontades, para os meus desejos. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu estou sentindo no coração. Calma lá. Está sentindo o quê? Vai contra a palavra de Deus? Não vem de Deus. Não vem de Deus. Eu estou sentindo... Eu não estou dizendo que Deus não possa pôr impressões no nosso coração, por favor, entendam isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós somos enganados por aquilo que eu quero, aquilo que eu vou fazer, já sonhei em fazer. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então você foi chamado para, eu quero resgatar, proclamar o reino, estabelecer esse reino, trazer libertação aos cativos, aqueles que ainda estão presos na garra de Satanás, mas trazer cura a todo e qualquer tipo de enfermidade e doença. Aí você vai falar: Raquel, qual a diferença de enfermidade e doença? Para mim isso ficou muito simples agora, porque antes eu não sabia discernir. Para mim, enfermidade é o seguinte: Adão e Eva pecaram, nós vamos todos morrer, certo? Então há uma degeneração natural no nosso físico, no nosso organismo. A isso eu chamo de doença. Mas vamos dar um exemplo disso. Jesus chega para a sogra de Pedro, ela está lá com febre. O que ele fez? Ele expulsou um espírito de enfermidade? Não. Ele falou: febre, sai. Simples assim. Sai. Ele não precisava nem usar o nome dele, porque até a febre sabia diante de quem ela estava. Até a febre. Mas, quando você está falando em expulsar um espírito de enfermidade, quantas passagens tem na Bíblia que ele fala sobre espírito de enfermidade? E ali, quando você pensa nisso, são aquelas enfermidades causadas pelo diabo, às vezes causadas até por nós mesmos, tá? Por nós. Ontem, numa das pregações que o Luciano Subirá estava fazendo, ele estava falando sobre gordura. Estava falando sobre gordura. Lamartine sentado ali. E ele estava dizendo o seguinte: quantas pessoas começam a ter diabetes e corre para pedir para Deus curar? Mas quantas vezes fomos nós que nos levamos para essa diabetes?
Quantas latas de leite moça você comeu durante toda a sua vida? Então, tem coisas que nós somos responsáveis. Então, mas aí você vai falar, mas Raquel, eu não vou saber discernir se é espírito de enfermidade, se é doença. Não precisa se preocupar. Não tem problema, Jesus pode curar um ou outro, está tudo certo, está tudo certo. Isso porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Querido, nós estamos falando que nós estamos no ano aceitável do Senhor. Sabe o que isso representa? É hoje, é aqui, agora. Esse Jesus que morreu e se ressuscitou, Ele te deu uma autoridade para fazer uma diferença por onde você passar. Ele disse que hoje Ele está contigo, você não precisa mais ficar esperando, ai, será que Deus? Não, Ele está aí, já aí com você. Então não endureça teu coração, creia em Deus, creia em Jesus. É isso que a palavra diz. Nós fomos feitos filhos de Deus, nós viemos aqui para implantar um reino, você foi convocado para implantar um reino, Ele conta contigo, você é parceiro de Deus. Essa sociedade é boa, hein? Essa é boa. Uau! Eu fico pensando que talvez às vezes a gente esqueça também sobre isso, né? Que você está fazendo parte do exército dele, que você foi chamado de guerreiro, de cooperador, de embaixador, você é dispenseiro das promessas. Não sei se você tem dispensa na sua casa, a dispensa é para guardar alimento, para você ir lá buscar aquilo que você precisa toda hora. Você tem tudo que Ele já prometeu. Imagine a dispensa que Ele tenha pronta para você. É que a gente fala, ai, eu não mereço. Como que eu vou chegar lá? No Velho Testamento, nós temos muitos sinais e maravilhas que foram feitos. Mas no Novo Testamento, nós temos uma quantidade de coisa que Jesus fez. A igreja primitiva cresceu de uma tal maneira, gente. Era assustador. Uma pregação 3.000, outra pregação 2.000, era isso. E cadê isso nos nossos dias? Cadê isso? Onde estão as maravilhas que nós ouvimos falar, que nós lemos, que nos contaram, que a Bíblia relata para nós? Eu tô aqui usando uma mesma palavra que Gideão usou no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 13. O anjo aparece para ele não sabia que aquele anjo do Senhor era o próprio Jesus. Ali nós temos uma cristofania, né? O anjo aparece para ele porque eles estavam sendo invadidos, estavam sendo opressos, o inimigo estava destruindo, roubando até seus alimentos, eles não tinham mais nada. Aí o anjo aparece para Gideão enquanto ele está trabalhando e fala com ele, para ele ir naquela força que ele estaria resolvendo a situação daquela nação. E Gideão responde, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe, querido, como nós acusamos Deus, hein? A doença chega porque Deus deixou. O acidente acontece porque Deus permitiu. O Senhor não tinha abandonado aquele povo. Eles tinham escolhido seguir outros deuses. Simplesmente busquem nesses outros deuses aquilo que você quer. Se é o dinheiro que é o teu Deus, então vai procurar no recurso financeiro aquilo que você precisa. Eu falo de púlpito que as igrejas que mais têm milagres são igrejas onde as pessoas não têm a quem recorrer. Elas dependem do SUS. E você sabe o que é SUS. Você sabe que hoje em dia nem plano está dando certo. Só pode contar com Deus. Nós devíamos ser assim. Nós só podemos contar com Deus. Independente do que você tem, do que você é, do plano top que você tem. Independente. Ele é tudo que nós precisamos, gente. Ele é tudo.
Ele é tudo. Sabe a resposta desse anjo que ele deu? Ele falou assim: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nesta tua força que você tem. Ele nem achava que tinha, mas aquele anjo, o próprio Cristo, ele sabia que ele tinha aquela força. Vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Em outras palavras, porque eu sou contigo, você vai vencer. Porque eu estou com você, você vai ser vencedor. Você vai conseguir. Então nós podemos usar as mesmas palavras. Senhor, eu já tenho visto, eu já vi tantos milagres. Tantos milagres. O Caio uma vez estava num culto, um homem surdo de nascença. Aquele pastor da Brasil para Cristo chegou, orou, expulsou, saiu um sangue do ouvido do homem e ele começou a ouvir instantaneamente. Cadê esses milagres? Nós vimos na nossa vida quantas coisas, mas eu quero mais. Ele continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos, queridos. Nós é que mudamos. Eu não estou querendo trazer culpa para você. Eu comecei falando que isso está sendo um desafio para mim. Por favor, entenda isso. Não estou acusando ninguém. Mas já que eu estou com vocês, não é isso que a palavra de Deus diz? Já que eu estou com vocês, vocês podem implantar o meu reino. Assim que diz o Senhor. Ele está conosco. Então nós podemos trazer cura para a vida das pessoas. Nós podemos trazer libertação. Se for doença, você vai falar: ser curado em nome de Jesus. Se for algum espírito maligno, você vai dizer: espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Usa o nome dele com fé, porque você já recebeu essa autorização. Ele já te deu, ele já me deu, eu creio nisso. Ele deu tudo que você e eu precisamos. E eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou parar agora e vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta. E você não vai responder para mim. Você não vai responder para mim. Vocês que levantaram a mão, que sabem que já foram batizados com o Espírito Santo, e vocês que não levantaram porque ainda não foram, não se esqueçam do que está escrito em Marcos. Não se esqueçam. Esses sinais acompanharão aos que creem. Lá não está falando que foi batizado. Estes sinais vão seguir aqueles que creem em meu nome, em nome de Jesus. Curarão. Em nome de Jesus. A vocês eu quero fazer uma pergunta. Baixa a luz, por favor. Não quero que ninguém olhe para ninguém. Você que entendeu o recado que eu estou passando aqui para vocês, você que não é entender na cabeça, por favor, não é isso. Eu estou pedindo para vocês que você que creu, que Deus está te chamando, só vai levantar a mão aqueles, porque você pode falar assim: não, eu criei, Raquel, mas eu não acho que eu sou merecedor. Esquece, você está dando mais ouvido para Satanás do que é o que Deus falou de você. Não, mas eu não sei como fazer. Esquece, aqueles homens não sabiam também, mas eles foram guiados pelo Espírito. Você que tem certeza que Deus quer te usar, só você vai ficar em pé. Por favor, não levante só porque você tem vergonha, porque você está se levantando diante de Deus num compromisso com Ele. Você que tem certeza que Deus quer te usar, fique em pé. Eu estava sentada ali, virei para o Caio e falei assim: Deus está me mandando fazer uma coisa. Vocês estão em pé. E agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês que têm algum tipo de enfermidade, mesmo os que estão sentados, venham para frente. Qualquer tipo de enfermidade, venham para frente. Vocês que levantaram e falaram que vocês criam, que Deus podia usá-los.
Vem aqui para frente agora. Fica aqui na frente desses irmãos. Os que creem que Deus pode usar. Isso mesmo. Isso mesmo. Pegue o óleo, põe o óleo na sua mão. Os que creem que Deus quer usar. Vilminha, vá passando para eles, por favor. Aleluia. Eu não estou mais olhando o relógio, gente. Eu estou em obediência. Só vou pedir para ser um pouquinho mais ligeiro. Agora vocês que já estão com óleo, saiam para orar por aqueles que estão em pé, precisando de oração. Pergunte, porque agora ficou um pouco confuso quem precisa de oração ou quem está aqui. Os que estão na frente são aqueles que vão orar. Ó. Aleluia. Saiam impondo. Quem recebeu oração, vá sentar. Creia. Creia que você foi curado. Houve momentos em que as pessoas eram curadas pela fé do outro. Pedro fez isso. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Creia, creia nisso. Creia nisso. Agora vai ter hora que você vai ser curado pela tua fé. Não importa a maneira. Tem gente precisando receber o óleo também aqui, ó. Oh, glória a Deus. Pode orar, criança. Você não se intimide pelo seu tamanho, porque você é uma criança. Você saia orando pelas pessoas. Bem rapidamente, vão orando, gente. Saiam para orar, eles precisam de oração. E ó, eu não estou pedindo oração longa. Eu estou pedindo que você creia no que foi falado. Ser curado em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Tem mais gente que precisa de oração de cura. Eu preciso que eles vão se assentar rapidamente, porque nós temos uma ceia. Ser curado em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Tem um jovenzinho ali, aquele garoto, ele ungiu as mãos porque ele tem certeza que Deus vai cumprir. Canta aquela última música que vocês cantaram do nome. Teu nome vai ser na hora da ceia. Tá? Eu vou mudar. Já são 10 horas, tem que ser. Eu vou só fazer assim. Obrigada. Você não vai. Desculpa, cara. Todos que já receberam a oração, por favor. Quem já recebeu? Tem mais alguém que precisa de oração porque está enfermo? Levante a sua mão, por favor. Aleluia. Eu estou mudando tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ser curado em nome de Jesus. É o nome que é sobre todo nome. É o nome que tem o poder. É o Deus que você crê. É o Deus que tudo fez. O Deus que já te deu autoridade. Quando você for orar por um enfermo, você não precisa. Não precisa. Você pode chegar a ser curado. Ah, mas ele tem lepra. Jesus chegava e tocava, porque maior é quem está na gente do que quem está lá. As coisas que são santificadas, elas que têm que impregnar, e não a gente ter medo. Nem do diabo, nem de nada. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque você foi chamado para participar dessa ceia. Você entende o que a ceia te deu de autoridade? A ceia representa o corpo de Cristo. Ela foi feita para aqueles que fazem parte desse corpo. Alguém que não recebeu o elemento, levante a sua mão, por favor. Todos estão com o vinho, suco de uva, o pãozinho.
Vocês entendem que isto te dá autoridade a participar da ceia, desta mesa, e que você pode, por causa desta mesa, Aleluia. receber todas as promessas que estão escritas na Bíblia, foram dadas a você. Você entende isso? Gente, como eu estou pedindo para Deus para limpar minha cabeça. Eu quero vinho novo. Eu não quero odres velhas. Eu quero ser desafiada. Não estou seguindo nada nem ninguém. Eu quero ser seguidor de Jesus. Você entende isso? É o que está escrito. Leia a palavra, leia e creia. Leia e pratique. É isso. Pegue seu pão. Pegue seu pão. Você faz parte desse corpo. Nossa cabeça dá ordem para o resto do corpo. Corta a cabeça de uma pessoa, deixou de existir. Não dá para cortar a cabeça de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele faz todas as coisas. Por causa deste pão que você tem na mão, você está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que você está dizendo. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador? E eu estou falando como se todos fossem filhos de Deus. Nem todos são. Se você nunca pediu para Jesus entrar no seu coração, se você nunca se arrependeu dos seus pecados, todos nós somos pecadores, mas nós temos que falar para Ele: eu preciso de um Salvador. Porque se você não reconhece que você tem pecado, que você é perfeito, para que você precisa de Salvador? Nós precisamos de um Salvador. É por isso que Ele é o cabeça. Se tem alguém que não tem essa certeza, levanta a sua mão que eu vou pedir para um pastor orar com você agora. Se você não tem essa certeza, glória a Deus. Você é esse pedacinho aqui, ó. Pedacinho de pão, que faz parte do pão vivo que desceu do céu. Por causa dele, teu nome está escrito no livro da vida. Por causa dele, você tem herança. Você é co-herdeiro com Cristo, por causa do que Ele fez. Porque Ele sabia que você e eu não iríamos fazer. Mas não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com aquilo que é santo. Você vai falar: nossa, mas você está pondo medo. Não, querido, eu só estou falando para você ler a Bíblia. Safira e o maridão resolveram enganar o Espírito Santo. Venderam uma terra e falaram que tinham vendido por menos, só para parecer que eles eram bons no pedaço. Não brinque com as coisas de Deus. Você faz parte desse corpo. Você faz parte desse corpo. Então, queridos, coma esse pedacinho de pão, mas se veja inserido dentro desse corpo, pertencendo ao pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Eu sou o que sou por causa dele. Eu faço o que faço por causa dele. É assim que você tem que estar pensando. Cristo é tudo em nós. Cristo é a esperança da glória. Está vendo esse suco? Até essa mesa é representação. Representação do que ele já fez. O sangue foi derramado. Foi pago um alto preço. Aleluia. Hoje você não é de você. Hoje você tem outro dono. Dono e Senhor. Seu dono, seu Senhor e seu Salvador. Aquele que está te empossando hoje de agir como ele agiu. Está mostrando para você que você pode fazer as mesmas coisas que ele fez. E não importa, não, mas eu acabei de me converter. Para com isso. Aqueles homens lá nem eram convertidos ainda, eles não sabiam o que era. Não tinha Jesus morrido. Eles só foram ter o entendimento total depois. O sangue de Cristo derramado naquela cruz fez com que você se tornasse mais do que vencedor. Com reverência, em agradecimento, por gratidão. Tome esse cálice. Aleluia. Venham, crianças. Pode sentar. Oh, xeremi canta lamas.
Para terminar, eles vão cantar outra vez uma música, nós já cantamos. Só que eu gostaria que você cantasse de um jeito diferente. Eu mudei tudo. Eu não mudei nada. Eu nada. Sobre toda a mente e coração, eu sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando vícios essa geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é verdade. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Declaro ansiedade e medo, saiam agora. Clamo Jesus. Declare: teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. E destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome, Senhor, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Olha o que você está cantando. Você pode só com uma voz aí, mas você pode com fé naquilo que você está. Aleluia! Aleluia! Muda a tua história. Clama a Deus e peça. Aleluia! Senhor, eu quero ter minha mente transformada. Eu quero ser transformada pela tua palavra. Eu quero voltar aquele primeiro amor que eu crie a ponto de falar, pregar a tempo, a fora de tempo, a manifestar teu nome por onde passar. Aleluia! Senhor, muda a nossa história. Nós queremos sair dessas quatro paredes. Nós queremos implantar um reino, levar pessoas até. Glória a Deus! Aleluia! Vem doce Espírito. Aleluia! Age em nós, por nós, através de nós, apesar de nós. Glória a Deus! Age, Senhor. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
declare pelas ruas o nome de Jesus. Só a escuridão vai nascer a sua luz. Só em sua família vai o santo nome de Jesus. Meu nome é cura, é poderoso. Meu nome é vida. Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vence vida. Meu nome é Senhor, meu nome é cura, é poderoso. Meu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Deus Todo-Poderoso, que este amor, Senhor, nos constranja para poder sair pregando, falando, testemunhando, curando os enfermos em nome de Jesus. Que este nome, Senhor, esteja nos nossos lábios com reverência. Que o Espírito que nos conduz a cada situação que nos convence, que esse Espírito possa estar dirigindo as nossas vidas, 100% delas, 100% das nossas vidas. Vão na paz e saindo por aquelas portas, saibam que hoje começa um novo tempo. E ele vai se estender. E nós vamos buscar Deus de um jeito diferente nesta vigília do dia 17. Vão com Deus. Deus os abençoe. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão